Será que nós sempre fomos assim E não sabíamos. e não sabíamos ou transformámos-nos nestes canalhas que de facto andamos a ser com os imigrantes? Saudações nacionalistas e antes do vídeo começar deixem um like e subscrevam ao canal para ajudar aqui o canal e no fim deixem a vossa opinião porque o vídeo que eu trago para vocês hoje é escandaloso. Pedro Marques Lopes. Vamos assistir então este nojento a falar dos portugueses. Andem daí. Marques Lopes. Para a figura do ano. Escolheste para a figura nacional do ano o imigrante com I. Escolhi, é uma espécie, é uma escolha, mas é também e sobretudo uma homenagem e infelizmente um extraordinário estremecimento. Bem, eu queria homenagear os homens e as mulheres que estão a fazer da nossa economia, que fizeram da nossa economia ou que fizeram nestes últimos 10 anos, que tomam conta dos nossos velhos, que nos levam a comida à casa, que constroem as casas e tão poucas que há para construir, mas são eles que as constroem, são eles que já há muitos no CNS, no Serviço Nacional de Saúde. A nossa agricultura só funciona porque não te esqueças há da limpeza estrangeiros. de escritórios. Das limpezas de escritórios, por exemplo. Toda a limpeza, aliás. Mas na agricultura, por exemplo, eles já são mais do que 40%. Portanto, este país não produziria produtos agrícolas se não fossem eles. São eles, mas isso nós todos sabemos, porque todos convivemos com eles no dia-a-dia, na rua, e em todo o lado. Opa, tu não sejas falacioso, Pedrinho. Não sejas falacioso, porque então estás-me a dizer que até então os escritórios andavam sujos, a agricultura andava coisas por apanhar, ninguém apanhava porque não existia imigrantes, ah, as entregas em casa não existiam porque não existia imigrantes. Meu, se o português não faz esses trabalhos é porque são mal pagos, são desvalorizados, em que os coitados dos imigrantes que cá pairam em Portugal têm que se sujeitar. Sujeitam-se a tudo e mais alguma coisa. E digo-vos mais: é meio caminho andado para a corrupção. É meio caminho andado, sequer, para estarem a receber por baixo da mesa. Porque já houve muitas denúncias de malta que trabalha na agricultura, na pesca e por aí vai, e mesmo em certos restaurantes, na hotelaria no seu geral, em que pagam tudo por baixo da mesa aos imigrantes que nem sequer legal estão em Portugal, mas que, coitados, procuram um emprego, procuram a sua sobrevivência e têm que se sujeitar a métodos não legais para conseguirem levar comida para casa também. E és tu um dos responsáveis por isto, pela narrativa que tens tido até hoje, ok? Fala aí dos baixos salários. Fala lá dos baixos salários. Ninguém aqui implica com um imigrante médico. Se ele tem competências, tem certificado e tem tudo, é muito bem-vindo. Agora, dar aqui exemplos. Pessoal que faz entregas em casa, pessoal das obras, pessoal da agricultura, meu amigo, toda a gente sabe como é que essa malta sobrevive. É tudo dinheiro debaixo da mesa. É tudo a contribuir para esta imigração ilegal que tem entrado no país. Os empresários e empresários esses portugueses que também são culpados por esta imigração, por esta ilegalidade toda. E tu, pelos vistos, também deves ter de certeza absoluta interesses para estar a falar o que falas. Paguem melhor e tenham os portugueses a trabalhar. Deem condições aos portugueses. Os RSIs distribuídos aí de toda a maneira e feitio, no lugar do Estado
estar ou de ter essa despesa, coloquem esse dinheiro nas empresas, façam com que as empresas paguem menos impostos, façam com que os trabalhadores paguem também menos impostos. E aí temos um dos mal resolvidos, portugueses a levar mais dinheiro para casa e as empresas também. Não precisaríamos de uma imigração exclusiva para a apanha da fruta, para construir uma casa, para lavar o chão ou a mesa de um escritório, pá. Se os portugueses fazem esses trabalhos noutros países, porque é que não fazem aqui em Portugal então? E são eles que fazem os trabalhos que nós, portugueses, não queremos fazer, mas já é pior. Porque são eles que fazem os trabalhos que ninguém faria. E, portanto, o país pararia se não fossem esses homens e essas mulheres. Ai, Pedrinho, diz-me lá o porquê que o português, quando vai para a Suíça, uma senhora que vai para a Suíça limpar as escadas de prédios, ganha mais que um contabilista aqui em Portugal. Explica-me. Ela é racista com as escadas portuguesas e só gosta de limpar as escadas suíças? Hum? Ou será o salário? Ou será o salário, Pedro? Diz-me lá. Um português que vai construir uma casa lá fora, no Luxemburgo, em França, em Inglaterra, só gosta de usar cimento e tijolo, inglês, francês, e é racista com o tijolo português, com o cimento português? Ou é o salário? Ou é as condições? Porquê é que os imigrantes aqui em Portugal sujeitam-se a isso? Da mesma maneira que o português sujeita-se lá fora. Ok? Ok? Portanto, sim, precisamos de imigração. Sim, mas qualificada. Não, não precisamos desta imigração do terceiro mundo. Precisamos é de dar melhores condições aos portugueses. E vocês só têm dado boas condições aos imigrantes que cá pairam, não é? Dão tudo a eles, subsídios, a montes, casas da Câmara, esquecendo os portugueses, com baixas rendas, baixo pagamento de água, baixo pagamento de luz. Assim é fácil. Nas creches têm prioridades. Assim é fácil. Hum. Vocês ainda não entenderam qual é a revolta do português? Que não é uma revolta nova, é uma revolta que já tem muitos anos e agora tem estado a piorar. Pedro, ó Pedrinho, pensa lá um bocadinho, pá, usa lá essa tua careca brilhante aí, iluminada. Pensa lá um bocadinho. São pessoas que não tiram o emprego a ninguém. Muito pelo contrário, dão empregos porque o facto de eles trazerem, aumentarem a nossa capacidade económica, fizeram com que se criassem mais empregos. Não fazem descer os salários a ninguém. Não fazem descer os salários a ninguém. Não fazem aumentar os salários de ninguém. Porque descer também não é permitido. Não é? Agora, como é que não fazem? Opa, meu amigo, é muito, muito simples. Se importas o terceiro mundo, que aceita qualquer tipo de salário, obviamente que no mercado um empresário, seja ele que nacionalidade tiver, vai olhar para os custos da sua empresa, ok? E no lugar de ter que pagar a um português 1000, 1200 ou 1400, vem um imigrante acabadinho de chegar a Portugal que aceita receber o salário mínimo. Ou, na pior das hipóteses, porque isto também acontece, enquanto esse imigrante não está legal, mas quer trabalhar para ganhar o seu dinheiro no fim do mês, recebe menos que o salário mínimo. Isto acontece, há denúncias sobre isto. Ok? E tu tens mão nisto. Tu e as pessoas desse painel têm mão nisto. Têm mão nisto. Também pelo contrário, porque
ocupando os sítios que não são ocupados, geram a riqueza, para até noutros os escalões esses salários serem melhores. Estás a dizer o quê? Que ocupam o interior, que o interior está despovoado. Parabéns, parabéns, parabéns. E o que é que têm feito sobre políticas de natalidade? Zero, zero. Mas aquelas famílias numerosas, não é? Aquelas minorias do costume, e estes imigrantes que cá entram, é só fazer filhos porque o Estado dá-lhes tudo. Comecem a fazer da mesma maneira, mas aos portugueses, pá. Senão qualquer dia a gente não tem Portugal e isto torna-se, sei lá o quê, torna-se tudo menos Portugal. Vocês não entendem a revolta do povo português simplesmente porque não querem. Porque não querem. Não querem. Agora estar a dizer que aumenta salários e. Vão, mas é passear, pá. E, enfim, nem preciso de falar na questão da segurança, porque, obviamente, eles são pessoas que são mais interessadas em estar num país seguro do que qualquer um de nós. Exatamente, por isso é que a segurança, não é? Está muito boa cá em Portugal. Crimes antes nunca vistos em Portugal a acontecer. A acontecer. Hum. Não é? Número de violações dispararam. Dispararam em Portugal, pá. Não é? Porque eles têm mais preocupação do que nós virem para um país seguro. Pois, tudo onde eles pisam torna e deixa de ser seguro. Eles querem que Portugal seja um país como é Bangladesh, Paquistão, Afeganistão e por aí vai. Eles não se adaptam à nossa cultura, não respeitam a nossa tradição, estão-se pouco cagando para as leis. Só que isto ninguém fala, isto ninguém expõe e os dados são eliminados para não aparecer no RASI. Tu vais fazer uma queixa na PSP ou na GNR, se for uma das minorias do costume ou de algum imigrante, eles não colocam porque não podem. Porque não podem, existem ordens de cima para não colocar, para não ser discriminatório e para ninguém poder apontar o dedo. Mas toda a gente vê, porque isto é céu aberto à imigração, é céu aberto aqui para a criminalidade no país, coisas que acontecem em Portugal que antigamente não aconteciam. E as coisas que aconteciam em Portugal antes, hoje triplicaram. Triplicaram como as violações, por exemplo. Portanto, está calado, meu. Está calado porque só dizes besteira. Mas, no fundo, eles são exatamente o que foram os nossos avós, o que são os nossos tios, o que é um filho. Man, epá, desculpa eu estar a dar pausa. Tanta pausa. Tanta pausa. Mas tu estás a comparar a avó de quem? O tio de quem, meu? Hã? Tu devias já ter vergonha na cara porque o português lá fora não é nem de perto nem de longe, não se pode comparar aos imigrantes que estão a entrar aqui. Ok, Pedro? Isso é nojento o que tu estás a dizer, é nojento o que estás a falar. Contudo, eu não estou aqui a passar paninhos quentes sobre todos os portugueses, porque nós também sabemos que há portugueses que não são boas pessoas e há portugueses também, eles subsidiodependentes. Engane-se, porque Portugal, o povo português, também não é santo de todo. Agora, lá fora, lá fora, os portugueses são bem falados porque procuram até o português para trabalhar. E quando sabem que é um português que está para entrar numa certa empresa, eles até dão prioridade, porque sabem que o português é trabalhador. Contudo, pode existir exceções, é verdade, o português todo não é nenhum santinho. Mas, na sua maior parte, são trabalhadores, pá. Estão longe da sua família e estão a levantar um país lá fora. Esta gente não. Esta gente não. Esta gente está longe da família,
depois trazem a família para aqui, continuam-se a reproduzir cá com a mão do Estado. O Estado aqui dá-lhes tudo, tem vida facilitada. Mas estão a brincar comigo ou quê? Trabalham no verão 3 meses, 4, 5, 6 meses e depois vão para o fundo de desemprego, pá. E se não tiverem direito a fundo de desemprego, têm direito a outro subsídio qualquer, o subsídio social de desemprego ou ao RSI. Mas estão a brincar comigo ou quê? Andam nisto a trabalhar 3, 4, 5 e 6 meses e depois andam o resto do ano enquanto têm o tempo para receber os subsídios, andam na teta do Estado. Mas estão a brincar comigo ou quê, pá? A comparar isso com os portugueses? Isso é uma ofensa, pá. Isso é uma ofensa, meu. Isso é uma ofensa. Eu posso aqui dizer de boca cheia que eu trabalho quase há 20 anos, sem interrupções e nunca procurei ficar no fundo de desemprego. Podia eu ter feito? Podia, mas eu não sou assim. Não é de mim. Não é de mim. Eu trabalho o dobro das horas que o Pedrinho aqui trabalha, pá. Vem aqui dar assim umas papagaiadas para a televisão, a deixar tudo muito bonitinho, mas é um dos que tem culpa no meio disto tudo com estas narrativas da caca que trazem sobre a imigração. Enfim. O meu, por exemplo, que também é imigrante, e custa-me muito perceber que neste país não são só 100 ou 200 ou 300 milhões de pessoas, 300 milhares de pessoas, são milhões que acham que esta gente não merece respeito, que esta gente está simplesmente, é sistematicamente insultada por todos e mais alguns, que quem não os insulta diretamente votando em partidos que são contra eles, votam em partidos, muitos, centenas de milhares, que são, enfim, friendly a esse tipo de postura. E a pergunta, parecida com o que o meu amigo Daniel disse aqui há uns tempos, será que nós sempre fomos assim? E não sabíamos. E não sabíamos, ou transformámos-nos nestes canalhas que de facto andamos a ser com os imigrantes? Meu, canalha é a tua tia, ok? E o teu filho que também é imigrante. E tu, principalmente, canalha. Se estás a ofender os portugueses, estás a dar abertura para que eu te ofenda também. Portanto, tu é que és um grandíssimo canalha. FDP. Ok? Será que sempre fomos assim? A gente sempre foi, é esquecido pelo Estado, em prol de todos os outros, dos que cá chegam e dos que já cá estavam, aquelas minorias do costume, ok? E o povo está farto dessa porcaria, oh canalha. Tu é que és um canalha, tu e todos como são como tu, como pensam exatamente igual a ti, pá. Sou canalha, sou verme. Agora desta abertura aqui para eu te ofender, posso-te ofender à vontade, canalha. Ok? Uma cagar, meu. Falares que os portugueses pensam assim, são canalhas, então eu estou incluído nesse pensamento da tua cabeça, dessa carequinha brilhante. Portanto, deste uma abertura para que eu agora também te responda à letra da mesma maneira, seu canalha. Não estás bem aqui no país, muda-te para o país deles, então vai lá pregoar então a tua vontade de os ter por cá. Vai para lá, lá tens milhões e milhões e milhões, só canalha. FDP de um cabrão, canalha, meu. Canalha, meu. Tu é que és um canalha. Tu é que és um grandíssimo canalha, meu. Pessoal, eu nem vou comentar mais nada, porque estas merdas irritam-me bastante. Canalhas como este senhor aqui, epá, nem merecem, nem merecem, nem merecem. Deixem o like, comentem, subscrevam ao canal. Vamos chegar aos 4.000 inscritos e vamos mostrar a canalhas como este aqui qual a nossa força do patriotismo que nós temos por Portugal, pela nossa nação, e colocar estes canalhas a um canto, porque temos que ser mais fortes do que esta canalhada toda. Portanto, like, comentem, subscrevam, vejam o plano de membros, 1,99€ ao mês. O vídeo termina aqui. Fiquem bem, fiquem com Deus e fui.